A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Estamos dando início a mais um dia das nossas lives do jejum. Hoje é o 18º dia de jejum, né? Até que a casa esteja cheia. Hoje é o 18º dia, que é a sua casa como um lugar de prosperidade. Glória a Deus, os irmãos já estão chegando. Chico, a Nara, graça e paz. Cassandra, Valdereza, a Dani, glória a Deus. Sejam bem-vindos, irmãos. Gosto sempre de motivar os irmãos a já convidarem alguém para participar, colocá-lo no grupo da célula, no grupo da família, compartilhar aí no Instagram com mais alguém. Sheila, seja bem-vinda. Grazi, Diego e Marinês, Rosiane, glória a Deus, os irmãos estão chegando, amém? Convido alguém para participar desse dia, vai ser muito especial, amém? Carol, Ítalo, Josi, Romenei, que benção, irmãos chegando aí. Miriam, graça e paz, Miriam. Glória a Deus, glória a Deus. Ontem tivemos uma live tão preciosa, Deus falou tanto comigo, acredito que com vários irmãos, né? Adair, graça e paz. E foi tão preciosa a palavra do pastor Charles, onde tinha tanta vida, né? E ele começou a tratar sobre esse assunto, a sua casa como lugar de prosperidade, mas hoje eu quero ir além e falar sobre a sua casa como um lugar de prosperidade, mas falando especificamente sobre a semente preciosa. A semente preciosa. Amém? E o Senhor, Ele nos deu uma semente preciosa, todos nós, né? Uma semente comum e uma semente preciosa, que você pode semear nesse tempo. Amém? Vamos aguardar mais alguns minutos, irmãos chegarem. Mais uma vez te motivo a compartilhar com alguém essa live, para que mais pessoas possam receber e participar dessa palavra de Deus, né? Silvana, Dete. É verdade, Rosiane. Todos os dias têm sido palavras preciosas, poderosas, que edificam muito nossa vida, né? Glória a Deus, glória a Deus. Jejum muito abençoado. Creio que o Senhor está nos capacitando a desfrutar de casa cheia mesmo, né? Como igreja, como família, como indivíduo, para nossa casa se encher. É promessa de Deus e Ele vai cumprir. Angel, seja bem-vindo. Luan, que bênção, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, queria começar compartilhando com você a respeito da sua casa como um lugar de prosperidade. Mas declara, minha casa é um lugar de prosperidade. Já declara aí, diz, a minha casa é um lugar de abundância e fartura. Diz, na minha casa é um lugar onde há tudo que é bom. Profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre... tem um falar, né, abençoador a respeito da sua casa, né? Fale, tem um decreto positivo a respeito da sua família. Amém, irmãos? Lá no Salmo 126, versículo 5, a palavra de Deus diz assim, os que semeiam em lágrimas cegarão, ou ceifarão com alegria. Então a Bíblia promete que há uma colheita para aqueles que semeiam, né? E ainda que muitas vezes para plantar existam lágrimas, para colher, né, vai haver alegria, né? Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Olha só que coisa interessante, Deus ele criou e Ele nos deu uma semente que é para expandir os recursos, que é para expandir aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele já nos deu. Então existem sementes comuns, existem sementes que são sementes comuns, mas existe também uma semente que é preciosa. E é isso que a palavra aqui fala. Ela diz que aquele que leva a preciosa semente. Então existem sementes que são comuns e existem sementes preciosas. Assim como o bom é diferente daquilo que é melhor, né? Então, você já experimentou muitas vezes do bom, mas Deus tem aquilo que é melhor para você também. E eu vou te dizer, né, Deus tem uma preciosa semente que Ele tem colocado dentro de você, dentro do seu coração. Então, grave essas palavras do salmista aqui. Ele diz assim, aquele que leva a preciosa semente, né, voltará sem dúvida
com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então há um poder tremendo quando nós lançamos a preciosa semente, irmãos. Porque essa preciosa semente tem o poder de se multiplicar. A semente essa semente, a preciosa semente, ela é poderosa para encurtar o tempo da colheita na nossa vida. Sabe, Amós fala sobre isso. Amós 9,13 ele diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue ao que ceifa. Então, Amós está dizendo o seguinte, vai ter dias que aquele que está lavrando a terra, ele já vai sendo acompanhado por aquele que está colhendo. Por quê? Porque vai haver um encurtar de tempo na colheita, um encurtar de tempo naquilo que você vai desfrutar. Então a semente não é preciosa enquanto ela está nas nossas mãos. A semente não é preciosa enquanto ela está nas nossas mãos. A semente é preciosa quando ela é lançada, quando ela é enviada, quando ela é semeada. Né? Aí você libera ela e você vai desfrutar da bênção da multiplicação, vai desfrutar de algo que vai além do natural. Isso é muito importante. Né? Então a Bíblia diz que aquele que sai semeando a semente preciosa. Né? Então ela não é... Ele não a segura, né? não retém, não fica com ela nas mãos, mas ele a semeia. Então você tem que ter a ousadia de ouvir a direção do Espírito e semear. Porque a preciosa semente só multiplica, só germina se você for capaz de semear, né? Então, quando você lança na terra essa semente, ela se torna uma semente preciosa. Ela se torna uma semente preciosa. Então, olha só o que diz esse texto. Diz assim, que esse que lança a preciosa semente, ele voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Então, quando você lança essa semente preciosa, ela retorna em colheita, sem dúvida. Né? Então você não precisa duvidar, não precisa ter medo. Né? Ela, sem dúvida, você pode desfrutar dessa preciosa colheita que você terá, né? Dos molhos, dos braços cheios. Né? Então a expressão aqui, sem dúvida, é importante porque fala de algo que vai acontecer com certeza. Que você não precisa ter medo, isso vai acontecer. Né? Então é isso que o salmista está dizendo. Olha, se você semear a preciosa semente, ainda que seja em lágrimas, ainda que seja com dificuldade, você vai colher com alegria, você vai colher sem dúvida, não vai haver dúvida da colheita que você vai ter. Então, e como é que eu sei disso, pastor? Você sabe pelo testemunho interior, né? Que essa semente vai produzir uma reviravolta na sua vida. Então não existe dúvida quanto à colheita. Né? Não existe dúvida, eu creio, eu sei que eu vou lançar essa semente e o Senhor vai me prosperar, porque o Senhor colocou essa convicção dentro do meu espírito, dentro do meu coração. Então quando o Espírito fala com você a respeito da preciosa semente, você entra nessa dimensão do sem dúvida. Você já teve essa percepção? Né? Às vezes eu brinco com os irmãos e digo, irmãos, somos ricos descapitalizados. Você já teve essa percepção que está a porta, que a semente que você está lançando é uma semente que vai germinar? Eu quero te dizer, né, que quando Deus coloca isso no seu coração, você sabe, não é em vão, não é uma semente qualquer, não é uma semente comum, é uma semente preciosa, é uma semente diferente. Quando você lança ela, você percebe, uau, né, vai dar um retorno, vai prosperar, vai abrir portas, vai ser uma bênção. Então quando o Espírito fala sobre essa semente preciosa, você entra nessa dimensão de não ter dúvida de que algo vai acontecer, de não ter dúvida que Deus vai fazer. Não é uma troca, mas quando Ele coloca essa convicção no seu coração, você sabe, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer algo sobrenatural. Então quando Abraão deu o dízimo ali para Melquisedeque, Deus apareceu para ele e disse assim, não temas, eu sou o teu escudo, e o seu galardão será sobremodo grande. Então a fé no seu coração, ela se torna um escudo para você. Ela se torna um escudo para você. A fé no seu coração se torna um escudo. Quando você crê a respeito disso, nossa, não tem outro jeito, eu vou prosperar. Não tem outro jeito,
eu sou abençoado, não tem outro jeito, né? As coisas vão acontecer porque eu estou semeando. É interessante, irmãos, que você nunca espera colher, naturalmente falando, se você não plantar, né? Se você não fizer, às vezes, né, ao redor lá das terras da igreja, lá onde a gente está construindo acampamento, esse ano o pessoal plantou soja lá. E tem por todos os lados, assim, né? Agora, os outros anos, não. Tinha campo, tinha açude, mas não tinha plantação nenhuma. Tinha gado ali, não tinha plantação nenhuma, né? E se ele não lançou semente nenhuma, é claro que ele não vai colher nada. Ele nem vem procurar colheita ali. Por quê? Porque ele não plantou. Mas esse ano em seguida ele vai estar colhendo. Sabe por quê? Porque ele lançou a semente. Agora é interessante que espiritualmente muitas vezes nós desconsideramos isso. E nós achamos, ou por algum motivo, não lançamos a semente. Aquela semente que Deus coloca no seu coração, não abra mão de semear ela, porque ela vai se multiplicar. Ela vai se multiplicar. E quando isso acontece, a Bíblia diz aqui, né, que o Senhor, ele é o nosso escudo. Então isso gera uma convicção tão grande de que essa semente vai se multiplicar, de que algo vai acontecer, que isso traz uma convicção que é uma proteção para o seu coração. Deus deu para Abraão a certeza da colheita, né? Deus deu para Abraão e disse, não tema, o seu galardão vai ser sobremodo grande, a recompensa vai ser grande. Então a semente preciosa, ela te introduz na certeza da colheita. De você saber o seguinte, eu vou colher. Deus vai me prosperar. Em todas as áreas, eu não estou falando só financeiro. Estou falando também, né? Sempre engloba o financeiro, mas nunca é menos que isso, mas é muito mais que isso, né? Envolve todas as áreas da sua vida, da sua família, da sua casa. Então a semente preciosa, normalmente ela custa algo. A semente preciosa normalmente custa algo. Tanto que a Bíblia diz que às vezes é necessário você semear com lágrimas. Olha o que diz. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva consigo a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo seus molhos. Então ele está falando o seguinte, às vezes essa semente preciosa é fruto de lágrimas, é fruto de um preço, mas ela precisa ser lançada, e quando você lança, você vai colher depois com alegria. Amém, irmãos? Creia nisso. Então sementes preciosas não são sementes visíveis. Muitas vezes não são coisas que você enxerga no seu dia a dia. Não são coisas que as pessoas valorizam no seu dia a dia. Sementes preciosas são sementes que são semeadas pelo coração. São dadas por amor. Não é algo que você faz diante de todos, né? Por uma aparência ou algo desse tipo, né? Para que os outros vejam, né? Ela é algo que acontece dentro do seu coração, fruto do amor. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, né? E ele explica que a nossa vida para com Deus é como uma edificação de uma casa. E é interessante que ele diz o seguinte, o alicerce já foi lançado, né? O fundamento já foi lançado. Ele usa essa expressão. O fundamento é fundação, alicerce. E ele diz que o fundamento já foi lançado pelo Senhor, mas a natureza do material que nós vamos edificar, aí cada um sabe com qual vai edificar. Ele disse aí, ou seja, você vai levantar a parede com um determinado material, eu vou levantar com outro. Um vai botar um tipo de acabamento, um vai botar um tipo de telhado, outro vai botar outro. Cada um cuide como edifica, diz Paulo. Então existem coisas que são baratas, segundo Paulo, que são madeira, feno e palha, e existem coisas preciosas, caras, que são pedras preciosas, ouro e prata. E aí você edifica da maneira que você deseja, da maneira que você está disposto. Então a madeira, feno e a palha, elas apontam para a obra humana, elas apontam para aquilo que as pessoas veem, não exige fé. Obra humana são aquelas que não exigem fé. Mas a fé, ela não se apoia no visível. A fé, na verdade, segundo Hebreus 11:1, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que você ainda não vê. Já é um fato, mas você ainda não enxerga. Você tem certeza, mas ainda não aconteceu. Isso é fé, né? Então, quando você lança a semente, essa preciosa semente, você tem essa convicção dentro de você. É fruto de fé. Mas você precisa estar certo e crer e ver que Deus vai fazer o sobrenatural acontecer, vai te dar uma colheita extraordinária. Uma semente extraordinária gera uma colheita extraordinária. Então a fé nunca se apoia no visível. O que se vê, irmãos, é sempre temporário.
mas o que não se vê é eterno. E a preciosa semente, ela não é algo que se vê, não é algo natural. Então, olha a diferença entre essas duas naturezas, né? Então é preciso, o precioso, ele nunca é visível, facilmente visível, né? Aquilo que é precioso, ele está escondido. Às vezes eu uso essa expressão com os irmãos aqui em Camaquã, eu digo, você precisa escavar. Você precisa escavar. As coisas preciosas, elas precisam ser escavadas, elas não estão na superfície. Você não chuta pedra preciosa, você não chuta ouro na calçada da sua casa. Né? Você precisa escavar para essas coisas preciosas. Né? Mas madeira, feno e palha são coisas visíveis, apontam para aquilo que é superficial, para a aparência, para a vaidade, né? Para uma vida religiosa fria, né? Envelhecida pelas tradições humanas. Então, o que eu estou dizendo é que aquilo que é precioso para Deus não são as ostentações exteriores da carne, você entende? Mas é a parte invisível da nossa vida, está oculta em Cristo. São coisas que é entre você e Deus, lá no seu quarto, lá na sua, no seu a sós com Deus. Seu a sós com Deus. Então, o homem interior, aquilo que vem do coração, é aquilo que só Deus vê. Que só Deus vê. Então, para você ter ideia, né, os magos lá, né, que foram até Jesus quando ele nasceu, a Bíblia diz que eles abriram seus tesouros e entregaram sua oferta. A oferta era ouro, incenso e mirra. Então, não importa quem é você. Existe uma semente preciosa que deve ser entregue ao Rei dos Reis, ainda que aos seus olhos naturais ele seja só um bebê. Né? Ainda que essa obra que você está envolvida é uma obra que hoje ainda não é uma obra tão grande, mas é uma obra que Deus tem te dado para investir. Você entende? E se Deus tem te dado para investir, invista, porque essa terra é próspera. Essa terra é próspera. Essa terra é abençoada. Lance a semente preciosa sobre a terra abençoada. Então, sementes assim são únicas, irmãos. Deus não te pede isso todo dia. Ninguém pode te pedir uma semente preciosa. Só o Espírito. É o Espírito que coloca isso dentro de você. E ao pedir isso, ele coloca o sem dúvida na sua vida. Quando você percebe essa direção do Espírito, ei, preste atenção. Deus coloca sem dúvida na sua vida, sem dúvida vai prosperar, sem dúvida vai colher os frutos, sem dúvida. Amém, irmãos? Então, Deus ele não multiplica do nada. Na verdade, toda multiplicação tem que ser fruto de alguma coisa, qualquer coisa, não importa o número, multiplicado por zero é zero. Né? Então, você precisa cobrir cada dia do seu ano com uma oferta de uma semente de fé. Como assim, pastor? Lembra aquela mulher que ungiu Jesus com um bálsamo, com um unguento de 300 denários? O denário era um dia de trabalho. Então essa mulher, ela ofertou algo, ela deu para Jesus ali, algo que valeu 300 dias de trabalho, dá mais de 10 meses. Ela ofertou uma oferta para o ano, né? Então ela semeou para o ano inteiro. Essa atitude colocou essa mulher no memorial dos céus. É interessante que Jesus disse o seguinte: onde for pregado o evangelho, vai te falar sobre ela. E nós estamos falando sobre ela aqui 2000 anos depois. Ela não ficou esquecida. É interessante que Deus lembra da oferta. Né? Deus lembra da oferta. Sobre Cornélio, a Bíblia diz que ele orava e dava esmolas, ofertava muitas pessoas. E a Bíblia não passou despercebido por isso. Né? Sobre... Me fugiu o nome do personagem bíblico que vendeu suas terras e Barnabé, né? Ele vendeu suas terras e entregou as suas posses e entregou aos pés dos apóstolos, né? E não ficou esquecido. Ele ficou conhecido por isso, né? Era um homem de Deus, cheio do Espírito. Então essa atitude colocou essas pessoas no memorial dos céus. Ofertas preciosas são registradas a seu favor no memorial eterno. Esses dias, sem ser nesse domingo, agora no outro, eu ministrei sobre isso, irmãos. Eu falei sobre isso, né? Que há um tesouro no céu. E tudo que você lança nesse tesouro do céu, tudo que você coloca nesse tesouro do céu, ele é multiplicado, como
quando você deposita em uma conta, em uma aplicação, né? Ele é multiplicado sobre a sua vida. E não entendam errado isso, mas nós precisamos lançar a preciosa semente. Se você quer colher, você precisa lançar. É muito interessante, irmãos, porque tem pessoas que estão há muitos anos na vida da igreja, mas nunca prosperam. E ontem eu falei sobre isso, né? Se você não está prosperando, a primeira coisa que você tem que pensar é quem eu tenho desonrado. Né? Mas também você não vai prosperar se você não lançar semente. Quem não lança semente não colhe. Isso é natural, é uma coisa que a gente consegue compreender naturalmente. Espiritualmente é uma realidade também. Então é um desafio lançar a semente preciosa, mas só ela pode gerar uma colheita preciosa para você. Se você quer ter uma colheita preciosa, lance essa semente. É interessante que personagens bíblicos, homens e pessoas da história bíblica, eles semearam essa semente preciosa. Não sei se você conhece a história de Jacó, mas Jacó ele teve 12 filhos, 2 deles com a esposa que ele amava. O mais velho deles foi José. Só que José ele era odiado pelos irmãos, porque ele era o preferido do pai. Né? Então esses irmãos venderam ele como escravo para mercadores. Os mercadores levaram ele para o Egito. Ele se tornou escravo na casa de um homem lá chamado Potifar, que era um dos principais lá do faraó, do rei do Egito. E é interessante que Jacó ele amava muito ele, mas os irmãos dele não disseram que tinham vendido. Claro, por óbvio, eles falaram que tinha encontrado, que ele tinha sido morto por feras do campo, e passou muitos anos e José ficou vivendo no Egito como escravo, depois se tornou prisioneiro, até o dia que veio uma grande seca sobre toda a terra. E José, ele se tornou governador do Egito, porque Deus assim tinha prometido. Mas o interessante é que, como havia seca sobre a terra, os irmãos de José foram pedir, comprar alimentos. Né? O único lugar que existia alimentos em toda a terra era o Egito, e o principal governador do Egito era José. E ele reconheceu seus irmãos, estavam todos eles, menos Benjamim, que era esse irmão dele, da esposa amada, esse filho agora que era o preferido do pai, uma vez que José, na cabeça do pai, tinha morrido. Mas olha só que coisa interessante. José ele diz o seguinte: eu vou ficar com Simeão preso aqui, vocês vão me trazem os outros irmãos. Ele não se identificou quem ele era, né? Trazem os outros irmãos, trazem o irmão que faltou, que era Benjamim, né? E só assim eu vou libertar o irmão de vocês e dar mais alimento para vocês. E eles fizeram isso. Na verdade, eles voltaram, falaram com o pai, e o pai não queria liberar de jeito nenhum, já tinha perdido a esposa, tinha perdido o filho preferido. Como é que ele ia mandar agora para o Egito o filho que ele amava? O filho que ele tinha medo de perder, né? O filho que ainda mais para um lugar inóspito, assim, que tinha ficado com seu outro filho detido lá, né? Aí José, ele se desespera, mas com o passar do tempo e com a fome, Jacó foi obrigado a abrir mão, a lançar a preciosa semente. E quando ele chega lá, Benjamim chega lá, José prepara uma mesa, senta com eles, come com eles e se apresenta como irmão deles, que Deus transformou. A expressão que José usa é que Deus transformou o mal em bem. Né, que Deus usou aquela circunstância para salvar a família deles. Então, veja bem, Jacó, para abrir mão de Benjamim, deixar Benjamim ir, ele semeou essa semente com lágrimas. Né, com lágrimas. Talvez tenha sido desesperador para ele conseguir lançar essa semente. Né, mas foi uma semente preciosa, e essa semente preciosa salvou não só ele, mas salvou toda a família, toda, né, a nação de Israel, que veio a ser a nação de Israel. Então certamente Jacó ele lançou essa semente com lágrimas, mas foi uma semente preciosa que gerou uma colheita extraordinária. Então você conhece o fim dessa história, né? E uma semente preciosa, ela sempre gera uma colheita preciosa, igualmente extraordinária. Então quando Jesus gritou lá na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Era o Pai lançando essa semente preciosa. Você entende? Deus também semeou uma semente preciosa para ter uma colheita extraordinária. Você,
A igreja, os salvos de todas as épocas, os crentes de todas as épocas. Olha que coisa extraordinária. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho. Dá essa semente. Só que Ele deu uma semente extraordinária. Ele não, outro dia falava sobre isso, né? Deus ele podia ter dito, haja um anjo, haja um remidor, mandasse qualquer um. Mas a Bíblia diz que Ele deu o seu único filho. Ele deu a semente mais preciosa. Deus deu. E você, quando você nasceu de novo, quando você foi incluído na vida de Deus, você tem agora o DNA, você tem agora a vida de Deus dentro de você. Você também é impelido a dar a semente preciosa. Você é impelido a lançar essa semente preciosa. Amém, irmão? Você está entendendo? Dá um glória a Deus aí, dá um amém. Amém? Então Deus, ele chorou, né, ao dar o precioso sangue de Jesus. Por quê? Porque muitas vezes a preciosa semente ela é dada com lágrimas. De fato, é muito satisfatório fazer a obra de Deus. De fato, é motivo de muita alegria sermos usados por Deus, mas há momentos que a nossa semeadura ela é em lágrimas. É em lágrimas. Mas creia, você está fazendo um depósito no céu. Você está fazendo um depósito no céu. Não importa, se você tem lançado a preciosa semente, ela prosperará, ela dará fruto. Então, sementes preciosas, elas são um aroma suave diante de Deus. Filipenses 4,16 diz assim, porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure os donativos, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave. Um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então, Paulo está falando para os filipenses aqui a respeito de uma oferta que eles mandaram para ele. Olha só. Que coisa maravilhosa. Os filipenses lançaram uma semente preciosa no ministério de Paulo. Por isso, eles alcançaram a promessa. Ele disse, o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir todas as vossas necessidades em glória. Né? Então, por quê? Porque eles lançaram a preciosa semente. Eles não eram o povo mais rico que Paulo apacentava, que Paulo cuidava como apóstolo. Eles não eram, na verdade, eram até irmãos necessitados. Mas é interessante que a Bíblia diz, o meu Deus, né? Paulo diz o seguinte, olha, vocês me suprirem em tudo, eu estou abastecido em tudo, e o meu Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir em glória todas as vossas necessidades, cada uma delas. Então, existem muitas bênçãos quando você lança essa preciosa semente, quando você se dispõe, e lá em 2 Coríntios 9, fala sobre cada uma delas. Eu gostaria de compartilhar com você, 2 Coríntios 9, 6, diz assim, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Uau, isso é lógico, não é? Se você semeia pouco, você colhe pouco. Espiritualmente também é uma realidade. Você semeia muito, você colhe muito. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou com necessidade ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência. Ampla suficiência é ter muito mais do que o suficiente. Então a vontade de Deus para você, para sua casa, é que a sua casa tenha muito mais que o suficiente. Que a sua casa prospere. Em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Olha só, então nesse texto,
Paulo, o Espírito Santo usa Paulo para registrar aqui 7 bênçãos sobre a semente que é plantada na casa de Deus. Quando você lança realmente uma semente preciosa, uma oferta preciosa na casa de Deus. Eu não estou te dizendo para você lançar qualquer oferta. Eu não estou te dizendo para você semear. Não estou te motivando a isso. O que eu estou te falando é sobre uma semente preciosa que Deus coloca no seu coração. Que Deus toca o seu coração. E se Deus fizer isso, você responda prontamente. Porque se Deus fizer isso, certamente vai haver multiplicação. Certamente vai haver uma colheita extraordinária na sua vida. Então, Paulo fala sobre 7 coisas aqui. Primeira coisa que ele fala no versículo 8 é abundar em toda a graça. Você vai abundar em toda a graça. Ele diz mais, ter sempre em tudo. No versículo 8 também. Olha só, ter sempre em tudo. Promessa de Deus para aquele que lança a boa semente. Ter ampla suficiência. Ampla suficiência, muito mais que o suficiente. Muito mais que ter para pagar as contas, para fazer o rancho. Não. Deus quer te dar, ampla suficiência. Mais, versículo 8 ainda, ter abundância em toda boa obra. Boa obra em abundância. Mais, ser suprido e reabastecido. Versículo 10. Mais, aumentar e expandir. E por último, multiplicar e avançar. No versículo 10 também, Então, olha só que coisa preciosa. Todas essas bênçãos que estão ligadas à semeadura da preciosa semente, essas 7 bênçãos, elas são plantadas dentro da sua casa quando você se dispõe a lançar a semente. Então não tema, não deixe de lançar a preciosa semente. Não deixe de compartilhar, de multiplicar aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. A semente preciosa, ela só se torna preciosa quando você lança. Quando você está com ela na mão, ela não serve. Mas Paulo diz o seguinte, que Deus dá pão para quem tem fome e semente para aquele que semeia. Então nunca falta o pão para aquele que semeia. Você entende? Nunca falta para aquele que semeia. O problema é que às vezes a pessoa, em vez de comer o pão, ela come a semente. Se você comer a semente, amanhã você não vai ter o que colher. Então, entenda isso. Se você deseja uma colheita preciosa, se você deseja uma mudança permanente na sua vida financeira, você precisa... Fale com o Espírito Santo. E eu quero fazer isso agora. Ouça o que ele diz. Ouça sobre a espécie de semente preciosa que você precisa lançar, para que a sua vida financeira possa destravar, para que você possa avançar nisso. Eu tenho falado já muitas vezes sobre isso, mas eu não tenho medo de ser repetitivo, irmãos. Se você olhar a vida das pessoas mais prósperas da igreja, são as pessoas mais generosas também. Você pode ter certeza. Se você procurar as pessoas mais prósperas da vida da igreja, tanto aqui de Pelotas, aqui de Camaquã, quanto lá de Pelotas, quanto os irmãos, de onde você vê, Porto Alegre, Goiânia, você vai ver que os irmãos mais generosos são os mais prósperos. Você vai dizer, pastor, eles são generosos porque eles são prósperos. Não. Eles são prósperos porque eles são generosos. Porque lançam a semente. E quando você lança a semente, você tem o que colher. O nosso Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir todas as suas necessidades em glória. Amém, irmãos? Vamos orar? Eu quero que você ore agora aí, onde você está, e clamando para que Deus coloque isso no seu coração a respeito dessa preciosa semente. Que você não enterre, Não, se você enterrar, prospera, Mas que você não coma a preciosa semente, porque uma semente preciosa que você come, ela não serve de nada. Mas se você lança ela na terra, ela vai prosperar, ela vai germinar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, para que o Senhor dê revelação à vida dos meus irmãos. Primeiro, Deus, que o Senhor quer, que o Senhor deseja, que o Senhor tem anseio em prosperar a tua igreja. O Senhor tem anseio em prosperar os teus filhos. Eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, que nessa hora, Deus, o Senhor comece a falar
Deus, com seus filhos, para que eles possam semear. Começa a falar, Deus, a semente que o Senhor deseja que eles semeiem. A preciosa semente, essa semente, Deus, que vai gerar, Deus, uma colheita extraordinária. Uma colheita extraordinária, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida, que ao lançar essa semente que o Senhor está colocando no coração deles nessa hora, eles possam semear, Pai, sem dúvida de que colherão. Em nome de Jesus, Senhor, dá pão, Pai, a todos os meus irmãos e dá semente. Essa é a tua promessa, é isso que Paulo fala. E eu creio em nome de Jesus sobre essa, que essa já é uma realidade sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Eu oro, Deus, por igrejas prósperas. Eu oro por irmãos prósperos. E eu declaro em nome de Jesus, igrejas generosas, irmãos generosos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou dizer uma coisa para você. Deus pode prosperar a igreja de muitas maneiras. É verdade. Sabia disso? Você sabe que no mundo aí, um evento, enfim, esses eventos, tudo que forem fazer, eles têm seus patrocinadores, né, que levantam o recurso. O patrocinador da igreja são os irmãos, são aqueles que sustentam a obra de Deus. É você, sou eu. Mas é interessante, irmãos. Talvez você diga, pastor, mas se Deus quiser prosperar a igreja, ele prospera. É verdade, Deus pode prosperar. Outro dia eu dei um exemplo para os irmãos aqui, que durante a pandemia, num tempo de muita incerteza, até mesmo financeira, porque a gente não conseguia ter cultos. Quando tinha culto, era culto com 30 pessoas, muitos irmãos não conseguiam vir participar do culto. Deus, na nossa conta aqui, nós começamos a receber Pix, enfim, e nós recebemos ofertas de pessoas que a gente nem sabe quem é. Eu fui pesquisar para ver se a pessoa tinha feito certo, daqui a pouco era um engano, né? E eu não encontrei, simplesmente não encontrei. A pessoa não tem uma vida em redes sociais, não encontrei a pessoa, né? Não existia essa pessoa. Achei muito interessante, porque Deus pode nos suprir assim. Mas eu te pergunto, será que Deus quer uma igreja? Quando eu falo igreja aqui, eu estou falando de um prédio, de uma instituição próspera, com irmãos pobres, com irmãos necessitados? É claro, é fato que sempre existirão os necessitados, mas será que Deus quer que na maioria sejamos necessitados e a igreja seja próspera, a instituição? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Deus quer prosperar a igreja através da sua vida. Deus quer prosperar a instituição através da vida dos irmãos. Deus quer te prosperar, para que você prosperando, a igreja também prospere. A igreja também tenha recurso. A igreja também possa fazer investimentos. E eu quero te falar, né, da necessidade de você ser fiel com isso. De você ser fiel, porque é tão difícil, irmãos, quando você não consegue... tem irmãos que não conseguem ser fiel, né? Por quê? Porque um mês ele contribui, outro mês não. Um mês ele ajuda, outro não. E essa nem é a preciosa semente que eu estou falando. Mas tem irmãos que não conseguem ser fiel nisso. E é tão complicado, irmãos, porque você não consegue, muitas vezes você não consegue te organizar para investir em coisas que são necessárias, né? Porque afinal de contas, você não tem convicção de que o irmão vai ser fiel naquilo que Deus colocou na mão dele. Mas eu quero te dizer que Deus quer levantar uma igreja fiel e uma igreja próspera. Aquele que lança a preciosa semente prosperará. Amém? Abre os seus olhos, abre o seu coração para ouvir uma palavra como essa. Porque Deus quer prosperar você. Deus vai prosperar pessoas que estão aqui. Você que crê, você que pôr em prática, né? E você que não crê, você vai olhar e você vai ver, né? Vai ver as pessoas prosperando. Eu creio que no devido tempo você também vai ter revelação da necessidade de lançar a boa semente. Amém, irmãos? Declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Meu desejo é que cada um dos irmãos possam prosperar e viver em abundância, em nome de Jesus. Nossas igrejas, né, nossos irmãos já são prósperos e generosos. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu tenho uma sentença sobre a sua casa, que eu quero declarar agora, para nós finalizarmos. Eu quero declarar que a sua casa é próspera. Eu quero declarar que a sua casa é abençoada e que na sua casa há tudo que é bom.
Em nome de Jesus, que na sua casa não há falta de nada e que você vai desfrutar da abundância da graça e do dom da justiça sobre a sua vida. Que você vai desfrutar, né, do suprimento de Deus, conforme Paulo disse, que você que o meu Deus, segundo a sua riqueza, vai suprir todas as suas necessidades em glória. Amém, irmãos? Receba essa palavra em nome de Jesus, compartilhe essa live com alguém, vai ficar salvo aqui. E amanhã nós voltamos com o pastor Charles. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.